Olá, bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos para a nossa meditação de hoje. Pegue seu cafezinho quente. Hoje não tão frio, graças a Deus. Sabe, gente, eu sou daquelas que não gosto nem muito frio, nem muito calor. Tem que estar bem estável, ser equilibrada. A gente está estudando a revistinha Mulher Cristã, Atitudes e Decisões. Essa semana a gente está falando sobre os relacionamentos, né? A gente falou do namoro que agrada a Deus. Recebi feedback das nossas jovens, estou muito feliz com o feedback delas. E é isso, gente. É muito importante a gente conversar com os nossos jovens e deixar bem claro os preceitos, os princípios cristãos, porque pode parecer que eles parecem, eles escutam isso direto, mas uma coisa é você tá tratando de uma forma genérica, outra coisa são assuntos específicos. E eu costumo falar assim, às vezes a gente estuda, estuda, esquece. Então, é sempre muito bom estar relembrando, é muito válido estar sempre estudando, repassando, ressaltando, reforçando, ainda mais na juventude, né? Tanta mudança, tanta avalanche de coisa, de informação, então nada se perde, né? É sempre muito bom a gente estar investindo no relacionamento nosso com Deus, principalmente na juventude, na vida dos nossos jovens em geral, né? Que são testados o tempo todo. Todos somos, né? Mas acho que os jovens é mais. É mais que esse mundo, ele vai para cima mesmo. E hoje, ontem a gente falou sobre desmanchar o noivado, se esse noivado não agrada a Deus, e como deve ser a atitude dos cristãos ante essa pessoa que está passando por esse sofrimento, porque desmanchar um relacionamento é um sofrimento, né? Quem não sofre, né? E hoje a gente vai falar sobre um passo além, que é já no casamento, quando tudo isso, o pré não adiantou e a pessoa não seguiu a vontade de Deus e acabou se casando com um não cristão. Não conseguiu esperar no Senhor, atravessou aí, passou à frente da vontade do Senhor e acabou casando com um não cristão. E aí o artigo de hoje ele chama espiritualmente solteira, é de Star Brewer. Brewer. Deve ser. Ele é bem grande, são 4 páginas, então provavelmente a gente vai dividir em dois para não ficar muito longo, tá? E fala assim, começa falando assim. Enquanto Júlia ia para casa depois do culto, na manhã de domingo, seus 3 filhos pequenos começaram com suas perguntas semanais. Por que o papai não vai à igreja conosco? O papai ama Deus? Mãe, o papai vai para o céu? Júlia procura respostas que não consegue encontrar facilmente. A situação de Júlia é típica daquela enfrentada por cerca de 30% dos membros da congregação. Ela é uma cristã casada com um homem que supre todas as suas necessidades, todas, exceto as necessidades espirituais. Embora casadas, essas mulheres são espiritualmente solteiras. Embora compartilhem muitos aspectos de suas vidas com os maridos, elas carregam sozinhas a responsabilidade do bem-estar espiritual da família. Melhor serem dois do que um, está lá em Eclesiastes 4:9. A mulher casada com um homem que não compartilha o seu compromisso com o Senhor sente falta do apoio e do encorajamento espiritual que um parceiro cristão poderia oferecer. Verdade, né, gente? Eu fui cristã convertida por mais de 15 anos e meu marido não era, eu sei bem o que é isso. A mulher casada com um homem que não compartilha seu compromisso com o Senhor sente falta do apoio e encorajamento espiritual que um parceiro cristão poderia oferecer. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eclesiastes 4:10. Tanto Paulo quanto Pedro se referem às circunstâncias das mulheres casadas com não cristãos. Paulo, em 1 Coríntios 7, do 10 ao 16, recomenda que as mulheres casadas com incrédulos que mantenham seu casamento, em vez de permitir que as diferenças religiosas o dissolvam. Eles devem fazer uso do relacionamento para converter os maridos. E você tem feito isso? Em 1 Pedro 3, do 1 ao 6, depois você lê essas passagens aí. Pedro explica que a mulher pode converter o marido, mas sem palavra alguma, sem ficar, né? Modelando o comportamento cristão, sempre agindo de forma cristã, ganhando pelo exemplo. Eu já falei, as palavras até podem convencer, mas o exemplo ele arrasta a pessoa. Implicar, repreender, criticar, pregar jamais ajudarão a esposa a converter o marido.
Em lugar disso, essas táticas negativas só reforçam o desejo dele de não compartilhar a mesma crença da mulher. O comportamento positivo da mulher, que vive quietamente as convicções do seu coração, é o melhor ensinamento que ela pode oferecer ao marido. A esposa de um não cristão diz o seguinte: a responsabilidade de ter uma vida pura, moral e fiel pesa sobre o cônjuge cristão, porque seu parceiro iria querer converter-se a acreditar numa coisa em relação à qual até o seu compromisso é quase indiferente. É aquilo que eu sempre falo, né? Como que a pessoa vai acreditar em você se você não vive o que você fala? Você é uma carta aberta sendo lida a todo instante. As mulheres casadas com não cristãos podem sentir-se responsáveis por seus cônjuges se interpretarem erradamente o conselho de Pedro sobre a melhor maneira de abordar a situação, como sendo uma garantia. Se eu for uma boa esposa cristã, meu marido se tornará cristão. Ela pode pensar. Se o marido não corresponder, irá se sentir então culpada. Eu finalmente abandonei meu sentimento de responsabilidade por ele e aprendi a confiar em Deus. Admite uma esposa. Reconheci que estava fazendo a parte que Deus esperava de mim, sendo a melhor esposa cristã que eu podia ser. O resto era entre meu marido e Deus. A mulher que se torna cristã depois de vários anos de casamento, talvez sinta ressentimento, tanto da parte dela como do marido, ao começar a vida cristã. Pois, o marido pode ressentir-se com o novo envolvimento dela com a igreja e o tempo que ela passa longe dele. Ele pode até sentir-se ameaçado pela dedicação dela a algo que ele não compreende. A mulher cristã pode ouvir o marido dizer: Você não é a mesma de quando nos casamos. Não quer fazer as coisas que fazíamos antes. Quando meu marido fala sobre a minha transformação, diz uma jovem esposa: Eu digo que ele está certo. Agora sou diferente. Sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes. A esposa pode também ter de se resistir a sentimentos de ressentimento. Se ele fosse cristão, minha vida seria muito melhor. Susana lembra de ter pensado em seus primeiros dias de conversão. Durante 5 ou 6 anos, sentia bastante ressentimento em relação a ele, ela admite. Só depois de ter assistido a aula sobre amor incondicional é que ela conseguiu livrar-se do ressentimento. O que será que ela está falando desse amor incondicional pelo marido não cristão? Será? O amor incondicional de Deus, o amor incondicional que a gente tem que imitar. Então, para não ficar muito longo, a gente vai estudar sobre isso amanhã, a gente continua e vamos falar um pouco mais. Mas olha só, a briga que você compra quando você não espera em Deus, para que Deus possa te abençoar com um marido cristão, para que Deus possa te abençoar com alguém que tem a mesma fé, para você ter amparo espiritual, ter um guia espiritual na sua casa. Olha a briga que você compra, acha mesmo que compensa. Ontem, falando com uma jovem, ela disse: Eu peço tantas coisas para Deus e achei que falar sobre isso com Deus, sobre um futuro parceiro, sobre um namorado, talvez um noivo, quem sabe um marido, é banal, ia ficar enchendo a paciência de Deus, tipo assim, até ela colocou entre aspas, né? De homem para Deus, que loucura. Mas, gente, jovens, o Senhor, ele cuida de nós nos mínimos detalhes, ele veste até as flores dos campos. O Senhor cuida de nós quando nós precisamos de um sapato. Não é banal, somos filhos, filhas, devemos conversar com nosso pai. Imagina uma coisa tão importante, não é banal, não é pedir assim, eu vou pedir tudo para Deus. Tudo para Deus, porque Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim. Então não se acanhe, Ele é Pai, Ele vai cuidar de nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por Sua palavra. Senhor, que nos lembremos sempre, Pai, que o Senhor nos pega no colo se for preciso, nos carrega, que o Senhor cuida de nós em tudo, que o Senhor possa, Pai, ajudar as nossas jovens nas melhores escolhas, nossos jovens. E que, ó Pai, possamos, Senhor, sempre buscar o seu interesse primeiro em nossa vida, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós e certamente fará o melhor para nós, porque o Senhor nos ama. E que não esqueçamos jamais desse amor infinito, desse amor incondicionado, desse amor perfeito, desinteressado que o Senhor possui por nós.
E que possamos também te copiar nesse amor, Senhor. Que possamos, ó Pai, sermos cada dia mais parecidos contigo, inclusive, ó Pai, nas escolhas dos nossos relacionamentos, que o Senhor possa nos conduzir. E fortalecer os relacionamentos, ó Pai, os casamentos dos seus filhos e filhas. Em nome de Jesus, nos ajuda a ganhar os parceiros que ainda, ó Senhor, não estão contigo. Ajuda cada irmãzinha, cada irmãozinho, ó Pai, a dar o bom testemunho, Senhor, a ganhar o seu cônjuge. E dos que já são cristãos, que o Senhor fortaleça e guarde os casamentos. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. É isso, gente. Um beijo. Amanhã a gente continua. Tchau, tchau.